Olha aí de volta com o nosso Tarde da Gente de hoje. Eu te pergunto, né? Muito se fala na menopausa. Mas aí você já ouviu falar em perimenopausa? É justamente a transição entre o período reprodutivo e a menopausa. Uma fase da vida da mulher que exige aí cuidados especiais, já que é marcada, gente, por diversos sintomas, né? E a boa notícia é que a alimentação, ela pode desempenhar um papel muito importante na redução desses sintomas. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a nossa nutróloga maravilhosa, a doutora Clarissa. Tudo bom, maravilhosa? Seja bem-vinda. Antes da gente, começar a falar aqui, gente, como a alimentação ela pode ajudar nessa fase, né? Doutora, explica pra gente, para o pessoal que tá em casa, né? Quando começa essa tal de perimenopausa, meu Deus, com qual idade a gente vai chegar? Diga logo, porque eu já tô, já tô com 45. Eu já tô querendo saber. E quais são os sintomas, doutora Clarissa? Explica pra gente. A gente está acostumado a ouvir sobre o conceito de menopausa, né? Menopausa é quando a gente fica durante um ano sem a presença de nenhum ciclo menstrual. Então, quando fecha um ano seguido, a gente bate o martelo, estou na menopausa. Uhum. Mas antes de chegar nesse momento, a gente começa por algumas transformações que acontecem pela quantidade de hormônio que começa a diminuir, né? Começa a diminuir a sua produção hormonal e a gente começa a apresentar alguns sintomas até a gente chegar lá. Então, se imagina a perimenopausa pelo menos 5 anos antes de efetivamente a gente entrar na menopausa. E vamos lá, quais são esses sintomas? Já vai dizendo pra gente, já se prevenindo, né, minha gente? Que a gente tem que já ir só... Opa, eu acho que eu tô com isso. A gente vai ter, assim, muita fadiga, uma fadiga que não melhora com o sono. A gente vai encontrar nessa mulher perdas de memória, a gente chama de lapsos de memória, né? Então, ela tinha uma capacidade cognitiva bem desenvolvida e, de repente, ela começa a esquecer de coisas simples do dia a dia. Ela vai lá na despensa pegar uma coisa e esquece que foi buscar, então assim, né, a gente chama isso de névoa mental. Ela começa a apresentar algumas dificuldades de sono, libido costuma baixar bastante nessa fase, né? E essa fase da perimenopausa é a fase também do ganho de peso, né? A mulher na perimenopausa costuma-se ganhar em torno de 3 a 5 quilos nessa fase. Meu Jesus amado. Tem esse negócio da menstruação também? Tipo assim, influencia em alguma coisa? Nessa fase da perimenopausa, a gente começa a observar mudanças do ciclo menstrual. Certo. Então, aquela mulher que sempre menstruou direitinho a cada 28 dias, ela começa, um mês vem depois de 35 dias, um mês aparece 2 vezes, aí de repente um mês não vem, ela não tinha cólica, começa a ter cólica. Então, a menstruação nessa fase da perimenopausa, ela costuma modificar do que ela sempre foi. Isso é um sinal bem importante. Será que a falta de nutrientes, pode também estar influenciando? Eu encontro, Marina, olha, isso é uma realidade no consultório. Praticamente 90% das mulheres que chegam nessa fase da perimenopausa estão com anemia. E aí a gente vai contar, então, 400 ciclos menstruais na vida, né? Nossa. Com perdas de sangue. Então, geralmente essa mulher apresenta anemia e a gente confunde até, será que é por causa da menopausa ou será que é por causa da anemia que eu tô cansada, que o meu cabelo tá caindo, que a unha tá fraca? Então isso é uma situação bem importante da alimentação, porque a gente tem que caprichar mais nas fontes de ferro nessa fase. Isso, é verdade. A gente vai ter que caprichar mais nas vitaminas também nessa fase. Nos produtos que a gente tem que são mais antioxidantes, porque é uma fase bem inflamatória, né, de ganho de peso. Tem que cuidar. Então vamos lá. Explica pra gente que além da alimentação, o que é necessário suplementar? Porque a gente sabe que a gente se alimenta, tem gente que se alimenta bem, mas ainda precisa dar uma suplementada, para dar uma melhorada e a gente poder iniciar essa reposição hormonal direitinho, tudo organizadinho, mas tudo suplementado, comendo direito. A maioria das mulheres e dos homens também, mas as mulheres principalmente, porque o nosso envelhecimento é muito rápido, né? Parece que é uma coisa, né? Muito rápido, é um declive. Mulher sofre, viu? Mulher sofre. É bem rápido. Eu costumo brincar que as mulheres foram feitas para viver 40 anos. A gente vive mais porque a gente é teimosa, entendeu? Verdade, a gente vai continuar. Mas é bem importante a gente lembrar que nessa fase, como a gente começa a diminuir, começa o processo de envelhecimento acelerado, a gente tem um gasto de energia menor durante o dia. E a gente começa a perceber esse ganho de peso. Então, a grande maioria das mulheres começa a diminuir a quantidade de comida que come no dia a dia. Então, já diminui a nossa entrada de nutrientes. Isso. Porque se diminui a quantidade de comida, eu vou ter menos vitamina C, menos vitamina B, menos ferro. E nessa fase do envelhecimento, a gente vai ter também uma perda da capacidade intestinal de absorver os nutrientes também por causa do processo de envelhecimento. Então são essas duas coisas, a gente come menos nutrientes e absorve menos.
Então, a grande maioria das pessoas no processo de envelhecimento, principalmente as mulheres dessa fase da perimenopausa, precisam se cuidar e pensar em suplementos. E os mais comuns são a vitamina B, a vitamina D e o ferro. E tem que ter. Vamos lá, quais são os principais erros alimentares, né, que as mulheres elas devem evitar durante essa perimenopausa, né? O que é que elas erram mais? Elas devem evitar mais esses errinhos aí. O maior erro, acho que eu acho que eu tenho que escrever o meu terceiro livro contando qual é o maior erro. É uma pergunta maravilhosa. O maior erro é deixar de comer. Deixar de comer. A mulher deixa de comer com medo de engordar e aí faltam os nutrientes, aí a gente entra numa síndrome desabsortiva ali, não alimenta, não consegue absorver, não consegue emagrecer mais porque o corpo entra numa situação de guerra. Opa, peraí, não está entrando nada de caloria, então tudo que entrar eu vou reservar. Então essa desistência da alimentação, até da escolha nutricional, ela desiste. Não vou mais comer nada porque tudo que eu como engorda. Eu olho pro prato e eu já engordo. Já engordei o quê? Então essa é a principal dificuldade que eu encontro. E a segunda principal dificuldade é a ingesta de proteínas. Porque daí é a proteína que faz o cabelo, a pele, o músculo, né? O que nos deixa do supérfluo, que eu digo mais bonitas, é tudo feito de proteína. E aí nessa fase, como a mulher está comendo bem pouquinho, a proteína acaba sendo muito baixa a quantidade para a necessidade da manutenção de todo esse supérfluo que deixa ela mais bonita. Então vamos lá, qual tipo de proteína é mais adequado para a gente estar comendo, doutora? São as melhores. As proteínas mais magras, né? A gente está falando aí, por exemplo, do frango, né? Do peito de frango, seria uma excelente opção. A gente vai ter também ovos, né? Hoje estou falando muito, né? Os ovos são uma boa opção. Até aumentando o ovo. Carnes magras, o ovo voltou, né? Com tudo. Carnes Marciano magras. Barbosa saiu da casa lá, minha gente. Pronto, agora o ovo vai ficar lá em cima. A mulher com 40 ovos aí. Minha gente, como que ela consegue, eu não sei. Eu também não sei. Minha gente, eu não sei, não. Porque, olha, eu como assim uns 3, 4 no máximo. Eu já tô comendo assim. Mas vamos fazer uma conta rápida. Uma mulher de 50 quilos, ela precisaria comer 100 gramas, mais ou menos, de proteína por dia. Certo. Um ovo tem 6 gramas. Certo. Ela tinha que comer 100. Ou Se ela seja, come só 3 ovos, ainda estão faltando 72 gramas de proteína no dia. É mesmo. Eita, pois agora vai ser ovo e frango, ovo e carne, né, doutor? Então tem que ser mais ou menos um acompanhamento a mais. Isso, e os enlatados também, a gente fica com medo, né? Mas um atum, né, natural, uma sardinha tem bastante proteína também, daria para colocar no sanduíche. Ômega 3, né? Daria para fazer um patezinho ali, fazer um cremezinho com um pouquinho mais de proteína. Um bom omelete com legumes, seria uma boa janta, né? Um bom jantar. Aí já joga uma carninha moída ali, né? Já ajudou. Pra dar uma a carninha moída dá mais uma... A carninha, pelo menos, tem um pouquinho mais de grama, né? Um pouquinho mais, né? Tem, 100 gramas de carne, nós vamos encontrar em torno aí de 20 gramas de proteína. Então já ajuda. E a suplementação com whey protein, que muitas mulheres nessa fase têm medo. Se eu tomar whey eu vou engordar. Mas, na verdade, o whey é praticamente só proteína mesmo, né? A gente tem o whey com bem pouco carboidrato. E cada dose de whey tem em torno de 30 gramas de proteína, que equivale a mais de 100 gramas de carne. Né? A albumina, ela substitui o ovo? A albumina é uma boa opção para aquela pessoa que não gosta de comer o ovo. Né? A albumina é a proteína do ovo. Claro tem gosto de ovo? Tem gosto de quê? Não tem gosto de nada, não tem sabor. A albumina, não tem sabor? A gente compra albumina sem sabor. Como a creatina. Isso. Aí teria a proteína do leite, né, que é o whey protein, teria a proteína da carne, também existe a proteína vegetal para aquelas pessoas que não são adeptos ao vegetarianismo. Então tem várias opções hoje de proteínas, tem os aminoácidos, BCAAs, glutamina, né, que também tem proteína, né, que é aminoácido. Tem outras opções pra gente que não gosta tanto assim de comer carne, né? É verdade. Então, meu filho, ingere essas coisas aí pra dar certo. Engravidar na perimenopausa é possível, doutora? É possível. Tá na chuva, pode se molhar. Pode se molhar. Cuidado. Enquanto a gente tiver um óvulo possível de maturação, a gente tem chance sim de engravidar, né? Então a mulher tem que se cuidar e vai ter que se proteger nessa fase, porque uma escapada de um óvulo ali pode gerar uma gestação. Você falou agora que pode, eu vi ontem, foi uma reportagem, eu acho que foi, não sei se foi na internet, agora me pegou, ou se foi na TV. A mulher, olha só, a mulher estava na menopausa. E o cara fez vasectomia. E ela engravidou. Mas como assim?
Ela engravidou, gente. Aí eu fiquei sem saber, mas como assim? Esse negócio tá meio estranho. É possível acontecer uma coisa dessa, será? A vasectomia, teoricamente, a gente tem um tempo para Eu que, acho que pode ter sido que a isso. produção de esperma se zere, né? Fique com a que a gente chama de azoospermia, que não tem mais nenhuma produção, né? Isso pode variar de homem para homem. A gente espera que de 3 a 6 meses a gente não tenha mais nenhum espermatozoide viável, né? E a mulher na perimenopausa é isso. Na perimenopausa a gente ainda pode ter maturação de óvulos, e se tiver maturação de óvulos é a mesma chance, né? Com 1 ou com 1000, né? A gente vai ter chance de engravidar assim nessa fase. Isso eu ainda tem tempo. Pra quem tem, pronto. Porque eu gosto de saber se eu tenho um tempo ou não, né? Pra poder ver se eu posso ainda perguntar mais alguma coisa. Vamos lá, a partir de qual idade entra na perimenopausa? O esperado é que a gente entrasse na perimenopausa em torno dos 38, 40 anos. Mas o que a gente tem observado hoje é que a perimenopausa tem se antecipado, assim como a menarca também tem se antecipado, né? As meninas antes menstruavam com 12, 13 anos, hoje a gente está vendo várias meninas menstruando com 8, 9 anos de idade. E a gente via as nossas mães e avós entrarem na menopausa aos 55, 58 anos. E hoje a gente tem uma grande quantidade de mulheres entrando na menopausa aos 42, 43, 45. É verdade. Né? Então a perimenopausa hoje eu diria para a mulher que a partir dos 35 anos há necessidade de começar a investigar, avaliar hormonalmente, pensar em uma dieta mais saudável, porque dali para frente o envelhecimento vai ser muito rápido. Pois é, minha gente, ó, eu trouxe até minha comida. Tá daqui a pouco, ó. Minha comida tá ali, o pote, eu vou fazer uma foto pra vocês verem que é verdade. Ó, então eu botei batata doce, feijão verde, coloquei, não coloquei a salada, mas coloquei o vinagrete e uma carninha. Foi o que eu coloquei pra eu comer. Então eu trouxe o meu pote de comida pra eu comer daqui a pouco, porque eu não tava com fome ainda. Eu tomei café tarde, então eu fiquei sem fome. Então não deu tempo de comer. Mas o importante é bater a meta do dia. Então eu trouxe assim certinho, não tô comendo arroz, não tô comendo macarrão, tô tentando tirar massa, doce, pra poder ir fazendo, se não tirar... É complicado, a gente não consegue, gente, emagrecer Depois dos 40, as coisas que ficam mais difíceis, né? Eu entrei na menopausa aos 39, né? E eu sempre fiz atividade física, né? Como tu falou, né? Sempre fui atleta e tal, sou ainda, né? Atleta de basquete master. Então, assim, a minha preocupação com a alimentação sempre foi importante. Mas a entrada na menopausa me fez mudar bastante coisas. Coisas que eu ainda fazia, eu tive que, né, reajustar. E até para continuar conseguindo fazer atividade física numa intensidade maior, sem, por exemplo, a reposição hormonal, eu sentia muita dor, a musculatura não conseguia recuperar, eu sentia dor nas articulações. E depois que eu entrei na menopausa e comecei a reposição hormonal, isso tudo também melhorou. Melhorou bastante. Hoje eu estava vendo uma reportagem também mostrando que a reposição hormonal da mulher da menopausa ela não devia ser opcional. Todas as mulheres deveriam receber como tratamento, poder ter essa perspectiva de melhor qualidade de vida nessa fase. Eu acho também, viu? É bem importante. Tem uma amiga minha que ela entrou com 38, ela ficou desesperada, entrou em depressão, ficou bem mal mesmo, né? Mas hoje ela também, né, já fez as pazes com ela mesma. Ela até separou do marido, depois voltou pro marido, por conta desse negócio que ela ficou assim. Quem já viu, gente? Eu fico super preocupada, mas na verdade a gente estuda aqui no Brasil, tem uma antropóloga maravilhosa que ela estuda a curva da felicidade. E ela mostra que somente as mulheres chegam no ponto mais baixo da curva da felicidade. E que esse ponto mais baixo é entre os 40 e os 55 anos, mais ou menos, da mulher. Nessa fase, nós vamos encontrar o maior número de suicídios em mulheres, o maior número de diagnósticos de depressão e o maior número de divórcios também. É verdade. Então, tem alguma coisa diferente na mulher nessa fase que faz com que essas alterações de humor, principalmente, aconteçam. E a gente sabe que isso existe uma relação bem importante com a parte hormonal e que se a gente permitisse, né, que a gente conseguisse chegar em todas as mulheres e mostrar a importância que isso tem, né, sair daquela história, daquela coisa que já passou, que é mais antiga, que o hormônio dá câncer, que o hormônio faz mal, que o hormônio infarta, e entrar numa perspectiva mais atualizada de que o hormônio em quantidades adequadas para aquela mulher vai trazer muito benefício para a qualidade de vida e quem sabe até um casamento, porque muda muito o humor, muda o libido, aí a mulher começa a achar que não gosta mais do marido, o marido acha que ela não gosta mais, aí começa um monte de rolo em casa que às vezes é só uma questão hormonal mesmo ou alimentar. Homens, por favor, entendam as mulheres, pelo amor de Deus, essa fase é muito difícil e elas precisam de vocês, viu? Clarissa, doutora Clarissa, muito obrigada, maravilhosa. Vou indo, gente. Fui, tchau, obrigada.